Fala, meus amigos! Tudo bem, fiel? Bem-vindos ao 12 em Campo desta segunda-feira, dia 30 de janeiro. O primeiro mês do ano já está acabando. Tudo bem com vocês? Segunda-feira mais tranquila, mais leve, depois da vitória de virada ontem no Clássico 2-1 em cima do São Paulo, no estádio do Morumbi. Vitória para dar um pouco de tranquilidade, né, minha gente? A gente vai falar sobre o jogo aqui, a gente vai falar também sobre o fim do tabu e sobre a volta, né, de um reforço importante para o Timão na sequência da temporada. E a gente vai falar também sobre o fechamento da janela de transferências que acontece amanhã. E quem que pode chegar no Corinthians a partir desta data? Quem que o Timão está trabalhando ou está de olho no mercado? Vai falar tudo isso, mas antes peço que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, claro, compartilhe os vídeos e as lives se você puder, tá bom? Roda a vinheta e na sequência a gente traz todas as informações aqui para você. 12 em Campo News, desta segunda-feira no ar, chegando com as informações do Timão para você. E a gente começa falando sobre o fim do tabu. 11 jogos, eram 7 derrotas e 4 empates, quase 6 anos. E ontem, eu acho que até sob muita desconfiança, muita gente acreditando, São Paulo era o grande favorito, São Paulo vai vencer, e o Corinthians, dentro do Morumbi, não fez um jogo brilhante, mas venceu. Venceu de virada, 2 gols do Adson, em 2 grandes jogadas, né? Uma do Renato Augusto e a outra do Roger Guedes. E o Adson aproveitou bem as 2 oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo, foi lá, fez 2 gols. Nesse sentido, o Corinthians foi 100% assertivo. 2 oportunidades, 2 gols. No segundo tempo foi quase um desastre. O time abdicou do ataque, abdicou de jogar futebol e sofreu uma pressão absurda, tomando bola na trave, com o São Paulo em cima o tempo todo, com o Cássio defendendo, e as bolas, né, chutadas pelo São Paulo passando sempre muito perto. Teve uma bola mesmo aos 47 do segundo tempo que o Luciano bate de canhota e essa bola passa ali tirando tinta da trave. Então foi um time muito que se expôs demais, né, no sentido de deixar a bola com o adversário. Isso são lições que precisam tirarmos aí de aprendizado. Né? O Lázaro não pode expor o time também dessa forma. Está vencendo por 2-0, a tendência era que o São Paulo se lançasse ao ataque. Né? Mas como o Corinthians não tem jogadores de velocidade, de beira de campo, jogadores que gostem de propor o jogo, fica muito mais difícil. Mas o clássico foi vencido. E acho que também teve um momento muito importante no jogo, e está aí na tela para você, um reforço muito importante de volta, que foi o Paulinho. Evidentemente que não dá para fazer nenhuma avaliação do Paulinho pelos minutos que esteve em campo, mas acho que a volta dele ao futebol, a volta do Paulinho para defender o Corinthians, ela é muito simbólica, né? Porque foram quase 9 meses afastado, quase 9 meses de recuperação, de dor, de sofrimento, de incerteza. O Paulinho chegou a pensar em parar de jogar futebol, em parar com a carreira, mas foi firme e ontem voltou a campo. Acho que vai ajudar muito na temporada 2023, tem muita experiência. Logicamente que não dá para esperar um Paulinho muito parecido com aquele Paulinho que vimos há alguns anos atrás, né? A idade, claro que ela tem um peso, e a lesão, principalmente, ela tem um peso muito maior. Mas o Paulinho está de volta e é muito bom, é um grande reforço para o Corinthians. Eu acho que pelo menos no fator experiência, no fator de dar uma cadência, evidente que o Paulinho não é mais um volante, não é mais um segundo volante, o Paulinho tem que jogar ali muito próximo ao Renato Augusto, chegando à frente, ele finaliza bem, ele sobe bem de cabeça. Acho que o Paulinho tem que ter hoje um pouco mais liberdade para render na equipe do Corinthians. Corinthians que só volta a jogar no próximo final de semana, tá, gente? Só no final de semana contra o Botafogo,
pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians fechou aí a quinta rodada na liderança do Grupo C com 10 pontos ganhos. Uma semana um pouco mais leve, um pouco mais tranquila para o Fernando Lázaro poder trabalhar e poder analisar também aquilo que não foi bem na partida de ontem. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fechamento da janela de transferências na Europa, que acontece amanhã. Tá? Então, na Inglaterra, amanhã, pelo menos falando do futebol inglês, que é onde o Corinthians está olhando um pouco com mais carinho, né? Amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, encerra a janela de transferências lá. Então, caso... E aí, por que eu falei no futebol inglês? Porque é aonde joga o Felipe Coutinho, Aston Villa, e o Corinthians ainda sonha com o Felipe Coutinho. Se é um bom reforço, se é uma unanimidade, se é um jogador que o torcedor quer, é uma outra discussão. Mas o fato é que o Corinthians ainda sonha com o Felipe Coutinho, e caso até amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, não tenha nenhuma proposta de compra, né, pelo Felipe Coutinho, de nenhum outro clube da Europa ou de outro país, enfim, o Corinthians vai, né, fazer uma proposta sim ao Felipe Coutinho, e aí é uma proposta de empréstimo, claro, vai depender do Aston Villa aceitar ou não, assim como foi a questão do Matheus Pereira, né, minha gente, todo mundo lembra, entre jogador e Corinthians estava tudo certo, salário, tempo de contrato, tudo ok, o Al Hilal entendeu que era apenas 4 meses. E 4 meses não dá para você trazer um jogador de fora do país para jogar apenas esse período. Então, o Corinthians deverá fazer uma proposta de empréstimo, pelo menos por um ano, ali do Felipe Coutinho, né? Já acertou salários também, já tem esse acordo com o Felipe Coutinho. O Kia Yorabichan, o empresário iraniano, também ajudando nesse contato, ajudando nessa parceria. O jogador que tem a sua carreira ali acompanhada, né, de perto pelo Kia Yorabichan, que já declarou em outras oportunidades aí que faria de tudo para trazer o jogador ao Corinthians. Então a gente vai ter que aguardar, mas a partir do dia 31, também conhecido como amanhã, fecha a janela, e aí, não tendo nenhuma proposta pelo Felipe Coutinho de venda, né? Lembrando que o Aston Villa pagou 20 milhões de euros ao Barcelona pelo Felipe Coutinho. Caso não tenha nenhuma proposta, aí não sei se o jogador seguirá lá na Europa. Ele vem sendo aproveitado pelo técnico espanhol, o Nair Emery, na equipe do Aston, vem ganhando um pouco mais de ritmo, um pouco mais de minutos em campo. Então a gente vai ter que aguardar aí para saber se o Felipe Coutinho também tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. Não adianta só o Corinthians ter interesse no jogador, e se ele também, caso não tenha, também não adianta muita coisa. Tá bom? Mas tem outras oportunidades aí também que a gente vai falar na nossa live às 9 da noite, de jogadores que podem pintar a partir do momento que essa janela de transferências na Europa feche. Já estão falando, inclusive, e aqui só um parênteses, né, no Roberto Firmino, né, gente? Firmino ganhando mais força, mas eu não acredito, pessoalmente. Assim, é um nome que é cogitado também dentro do Corinthians, mas evidentemente que é um jogador que tem um mercado ainda na Europa muito forte. Tem contrato com o Liverpool até o meio do ano e já poderia assinar um pré-contrato, mas evidentemente que a questão e o caso do Roberto Firmino que é um jogador que ainda é muito caro e tem muito mercado na Europa. A gente volta às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Muito obrigado pela sua companhia, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Eu te espero, 9 horas. Abraço, tchau, tchau, bom dia.